CMM, Modelo de Maturidade da Capacitação. Processo de software. O processo de software é o conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que as pessoas utilizam para desenvolver, manter e evoluir software e seus artefatos associados. Para entender como o CMM trabalha, precisamos entender alguns conceitos. Quanto ao processo de software, são eles: capacitação do processo de software, descreve o conjunto de resultados esperados que possam ser alcançados com a aplicação do processo de software. O desempenho do processo de software representa os resultados reais alcançados seguindo-se o processo de software. Maturidade do processo de software é a extensão para a qual um processo específico é explicitamente definido, gerenciado, medido, controlado e efetivado. O que é CMM? É o modelo de maturidade da capacitação de software. Fornece às organizações de software um guia de como obter controle em seus processos, para desenvolver e manter o software, e como evoluir em direção a uma cultura de engenharia de software e excelência de gestão. Nível de maturidade. Nível de maturidade é um estágio evolutivo bem definido em busca de um processo de software maduro. Cada nível de maturidade fornece uma gama de fundamentos para a melhoria contínua do processo de software. O CMM possui 5 níveis de maturidade, são eles: inicial, repetível, definido, gerenciado, e em otimização. Nível 1, inicial. No nível 1 de maturidade os processos são geralmente ad hoc e caóticos. A organização geralmente não dispõe de um ambiente estável. O sucesso nessas organizações depende da competência e heroísmo dos seus funcionários e não do uso de processos estruturados. Devido ao imediatismo, o nível 1 de maturidade produz produtos e serviços que em geral funcionam, mas frequentemente excedem o orçamento e o prazo dos projetos. A capacitação não é da organização e sim das pessoas. Entretanto, estar no nível 1 não significa que uma organização não possa produzir um bom software. Nível 2, repetível. Neste nível o processo passa a ter um nível básico de controle. É controlada também a evolução dos requisitos, de tal forma que o cliente possa avaliá-los ao final de cada marco do projeto, e é controlada, ainda, a evolução das configurações. Embora nessa fase a gerência não saiba como cada uma das tarefas é realizada, os produtos do processo e os pontos são identificados e controlados, permitindo verificar se os processos estão sendo executados de acordo com os planos estabelecidos. Podemos dizer que nesse nível a gerência ainda não é proativa, mas sim reativa. Os projetos de organizações de nível 2 possuem controle básico de gerência do desenvolvimento de software. Os compromissos de um projeto são baseados tanto em resultados observados em projetos anteriores, quanto nos requisitos deste projeto. Nível 3, definido. No nível 3 a organização interna das tarefas estará definida e visível. Todo o processo passa a ser documentado contendo todas as informações do processo. O processo de software da organização inclui processos de gerência e de engenharia de software, que são integrados, formando um todo coerente e consistente. Os processos desenvolvidos nessa etapa são usados e alterados de modo a ajudar os gerentes de software e a equipe técnica a desempenhar mais efetivamente sua atividade. Ao padronizar seus processos de software, a organização explora práticas eficazes de engenharia de software.
A capacitação de organizações que possuem o nível 3 pode ser resumida como padronizada e consistente, pois ambas as atividades de gerenciamento e engenharia de software são estáveis e repetíveis, possuindo também todo um acompanhamento. Deixando assim de ser uma habilidade das pessoas passando a ser uma habilitação da organização. Nível 4, Gerenciado. Neste nível os processos de software definidos são instrumentados e controlados, gerentes passam a ser capazes de avaliar o progresso do desenvolvimento e a ocorrência de problemas, dispõem também de uma base para a tomada de decisões. São capazes também de prever resultados que se tornam cada vez mais precisos enquanto a variabilidade no processo se torna menor. O cliente passa a ter um entendimento da capacitação e do risco antes do projeto iniciar. No nível gerenciado, a organização estabelece metas de qualidade para os produtos e para os processos de software. São medidas a qualidade e a produtividade para atividades importantes do processo de software, abrangendo todos os projetos, e tais medidas são parte de um programa organizacional de medições. Os projetos atingem patamares de controle sobre seus resultados e processos, através da diminuição da variância em seus desempenhos, tendendo assim a estarem sempre dentro de limites aceitáveis. Quando os limites predefinidos forem excedidos, poderão ser tomadas ações para entender as causas e corrigir a situação de modo que problemas deixem de ocorrer. Finalmente, os produtos são previsivelmente de alta qualidade. Nível 5, em otimização. O foco nesse nível é voltado para a melhoria, a organização tem meios para identificar fraquezas e fortalecer o processo de forma proativa, prevenindo assim a ocorrência de defeitos. Os dados sobre os processos são usados para verificar se novas tecnologias e alterações propostas são viáveis no custo-benefício do processo de software da organização. As equipes diminuem defeitos analisando suas causas. Os processos são avaliados para prevenir defeitos recorrentes, e as lições aprendidas são disseminadas por toda a organização. Áreas-chave do processo. Com exceção do nível 1, cada nível de maturidade é decomposto em várias áreas-chave de processo, que indicam as áreas nas quais uma organização deveria focar seus esforços para a melhoria de seu processo de software. As áreas-chave de processo identificam os assuntos que devem ser tratados para se obter um determinado nível de maturidade. Nível 1, não possui áreas-chave. Nível 2. Gestão de requisitos. Planejamento de projeto de software. Acompanhamento e supervisão de projeto de software. Gestão de subcontratação de software. Garantia de qualidade de software. Gestão de configuração de software. Nível 3. Foco nos processos da organização. Definição do processo da organização. Programa de treinamento. Gestão integrada de software. Engenharia de produto de software. Coordenação intergrupos. Revisão por pares. Nível 4. Gestão quantitativa do processo. Gestão da qualidade de software. Nível 5. Prevenção de defeitos. Gestão de alteração de tecnologia. Gestão da alteração de processo.